Eric da Bastos Treinamentos. Maré 2.4, substituição da correia dentada, ok? Seguindo os procedimentos do fabricante. Essa correia dentada, estima-se ela para 120 mil quilômetros ou 5 anos de uso. Mas antes de se levar em conta a UKM, teremos que levar em conta, por exemplo, as condições de uso desse veículo. Ter locais onde roda, centros urbanos, estrada, se está exposto a agentes corrosivos, ok? Se é um carro que fica muito tempo parado, tudo isso tem que ser levado em conta para estabelecer esse meio termo para efetuar a troca dessa correia. O fabricante pede que seja feito alguns procedimentos para a troca dessa correia, ok? Que seja removido todas as velas desse veículo para que o motor fique descomprimido, ok? Remover todas as velas para que ocorra isso. Antes da desmontagem, o fabricante pede que seja feito o quê? Que seja conferido a compressão desse motor, que seja passado o scanner para ver se está tudo ok, se ele está trabalhando certinho, se tem alguma anomalia, se tem algum defeito de injeção eletrônica, para que isso não seja atribuído ao teu trabalho, ok? O grande mito do Maréia se deve justamente à falta de informação do profissional que vai trabalhar nele. É um carro como outro qualquer, o procedimento envolve padrões pré-determinados pelo fabricante, que muitas vezes não é levado em consideração e nem feito da forma correta. Daí o mito que o Maréia é difícil de mexer. Não é. Ele exige mesmo, como qualquer outro carro. Ok? Primeiro passo. Sincronizar o veículo. Ok? Sincronizar. Ferramentas de fasagem. Comando de admissão, comando de escape. Imprescindível. Sem essas ferramentas você não consegue fasar o motor de forma correta. Relógio comparador. Aqui. Relógio comparador. Para quê? Para você localizar o PMS, ok? Localizar o PMS com a ajuda de um relógio comparador. Você encontrar o PMS, não tem como você fazê-lo de outra forma, com chavinha de fenda, uma haste, nada disso. É com relógio comparador. Identificou o PMS do primeiro cilindro, travou os comandos de acordo com o fabricante e levante-se sempre em conta, pessoal, que o Maréia, ele tem aproximadamente de 3 a 4 jogos, isso eu estou falando para o 20 válvulas, tá? De 3 a 4 jogos de ferramentas compatível com aquela numeração de chassis. De tal chassis a tal chassis, usa uma ferramenta, de tal chassis a tal chassis, outra ferramenta. O 2.4, a sua ferramenta de fasagem, é específica para ele. Quando você não utiliza a ferramenta correta, o que você tem? Oscilação de marcha lenta, consumo elevado, falhamento, pouca potência, ok? E um carro totalmente quadrado, digamos assim, certo? Agindo com esse procedimento, com certeza o trabalho será bem feito, certo? Quando fizer a montagem da correia, tira-se as ferramentas, aplica-se 2 voltas no motor, instala-se as ferramentas novamente e se confere se o sincronismo está ok. Beleza? Quando desmontar, verificar o quê? As condições dos retentores do comando, se tem vazamento. No caso desse, tem vazamento. Então vamos trocar os retentores do comando. Por quê? Senão eu vou contaminar a minha correia dentada nova. O que eu vou examinar também? As condições da minha bomba d'água. Trabalha junto. Então, se a bomba d'água tiver uma certa quilometragem, ou tiver folga, ruído, barulho, eu já vou trocar a mesma, tá? O que diz respeito à junta da tampa de válvula, eu vou trocar a sua vedação. Por quê? Quando essa vedação não está 100%, o óleo migra para dentro do alojamento das velas e danifica o quê? As minhas bobinas de ignição, ok? Aí eu terei que fazer troca de bobina futuramente. Por quê? Porque simplesmente o óleo ele é corrosivo e ele vai danificar, ele cozinha essa borracha, facilitando o quê? Fuga de centelha, terei falha de cilindro, certo? As velas, quando eu for colocar, introduzir ele com cuidado, para quê? Para não amassar o eletrodo. São uma série de cuidados que você vai encontrar em qualquer outro carro. Não é atribuído só ao Maréia, é a qualquer carro. Quando esse procedimento é respeitado, logicamente o resultado é satisfatório. O que temos aqui? Um sensor de fase. Nós temos no Maréia 5 cilindros. Na ausência do funcionamento desse sensor, esse veículo não funciona. Por quê? Eu não conseguirei
o motor, o sistema não vai conseguir identificar o primeiro cilindro para começar a fazer o mapeamento da injeção. Qual o cuidado que temos que ter? Quando formos colocar ou tirar essa polia, tem que ter cuidado com essa roda fônica que temos aqui dentro, tá? Que faz através dessa janela a leitura no instante que o primeiro cilindro está em PMS, ok? Qual o cuidado? Quando formos soltar, utilizarmos essa ferramenta, tá? Utilizarmos essa ferramenta. Nunca, em hipótese alguma, tentar travar com chave de fenda, travando pelo comando, que você vai acarretar na quebra dessa correia. Uma outra coisa muito importante é respeitar os torques dos parafusos, das polias, tá? Rolamento tensor, trocou a correia, substituir. Rolamento tensor. Rolamento guia, trocou a correia, trocar. E a própria correia dentada, deve ser substituída, ok? Essa já se encontra contaminada por óleo, não adianta querer limpar, certo? E aí, gente, fica a dica. Maré, o carro simples de mexer, não tem dificuldade nenhuma. Quando eu digo simples, eu estou me referindo ao profissional capacitado. Profissional capacitado e conhecedor, ok? É um carro como outro qualquer, só que tem que ter o cumprimento dos procedimentos. Essa é a grande chave do Maré. Ok? É uma mecânica boa, é um carro bom, porém muito exigente. Fica a dica, vai mexer com Maré, mexa, mas respeite os procedimentos do fabricante. Torques, troca dos elementos necessários, verificação de vazamentos, junta da tampa de válvula. Na recolocação dos mancais dos comandos, aplique o torque, se certifique que o relógio comparador de fato está no PMS e o resultado será perfeito. Ok? Fica a dica. Maré, essa máquina é show. Um abraço.